Olá, no programa de hoje vamos exibir a primeira parte da nossa série especial sobre a Comissão Permanente Multidisciplinar de Erradicação do Subregistro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica, a COESUB do MPRJ. Você vai ficar por dentro das atribuições da comissão, além de conhecer os projetos e as campanhas visando a erradicação do subregistro de nascimento e ampliação do acesso à documentação civil no estado do Rio de Janeiro. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. Para providenciar no âmbito do MPRJ o planejamento, a elaboração, a execução e o acompanhamento de projetos direcionados à erradicação do subregistro de nascimento e à ampliação do acesso à documentação básica no estado do Rio de Janeiro, o MP estadual criou a COESUB. Confira agora a primeira parte da nossa série especial sobre o trabalho desta comissão. A carteira de identidade, o CPF, o título de eleitor e diversos outros documentos que garantem o pleno exercício da cidadania só podem ser obtidos após a emissão da certidão de nascimento. O registro civil e a documentação básica são fundamentais para que o cidadão possa exercer seus direitos. Apesar disso, o amplo acesso à documentação básica ainda não é a realidade de muitos brasileiros. O subregistro é, na verdade, um critério técnico estabelecido pelas políticas de documentação e pelo próprio IBGE e significa uma criança nascida num determinado ano, ela não ser registrada até o terceiro mês do ano subsequente. Mas, de uma forma mais leiga e no mundo real, vamos dizer assim, o subregistro é aquela condição da pessoa não possuir um assento de nascimento. Bom, o subregistro, entendido como ausência de documentação, sobretudo do registro de nascimento, que é o primeiro dos documentos que dá acesso àquela pessoa a uma vida cidadã e aos demais documentos numa lógica de cadeia documental, impacta completamente a vida mundana dessas pessoas, a vida cidadã. Porque a documentação ela não muda um fato. Ninguém deixa de estar vivo, de nascer, porque está documentado. Mas a documentação ela dá acesso a uma série de direitos sem a qual ninguém consegue acessar. Então, isso já coloca o cidadão numa situação, por si só, de alta vulnerabilidade. Alta vulnerabilidade. Então, por isso, eu digo até que é um passaporte para o exercício da cidadania. Quem não possui documentação não exerce a cidadania plena. Quando a gente pensa na política pública de acesso à documentação como um todo, e a gente pensa em toda aquela cadeia documental, né, e o registro civil como esse primeiro documento formal né, do cidadão, que traz ali toda seus dados biográficos, né, o seu nome, a sua identidade, quem são seus pais, quem são seus avós, onde ele nasceu, né, o local de nascimento, a gente compreende esse documento como o início, né, do reconhecimento formal daquele ser humano, né, daquela pessoa enquanto cidadã, né, enquanto destinatário de direitos, né, e a gente precisa ali pensar que esse documento vai, então, resguardar ele, né, propiciar a ele, proporcionar o acesso aos outros direitos básicos, né, a todos os demais direitos sociais. Claro que a gente, né, já avançou bastante no entendimento, né, isso pensando enquanto Estado, de que os direitos eles não podem ser negados pela ausência da documentação. Mas a gente ainda percebe, quando a gente verifica pesquisas sobre a questão da evasão escolar, né, a ausência de acesso a direitos como a saúde, a educação, que a ausência de uma documentação ainda impacta no acesso a esses direitos. Então, quando o Ministério Público pensa, né, a política pública de acesso à documentação básica, ela pensa na ideia de que a gente precisa pensar documentação
para então entender e compreender as dificuldades, né, de uma grande parcela da população em acessar esses direitos sociais básicos. Então, o IBGE, o último censo que foi realizado em 2010, apontava um problema grave de subregistro, né? E assim, a partir do subregistro, cria-se uma série de problemas na vida daquela criança, porque ela não tem acesso à saúde adequadamente, ela não tem acesso à escola, toda a vida dela fica muito mais complicada. Eu tenho vergonha. Não é para ter vergonha? Eu acho uma vergonha não ter documento. Para trabalhar num lugar, pedem documento. Vou comprar um telefone e pediram documento. Eu quero abrir uma conta no banco para os meus filhos e não tenho documento. Para mim é uma vergonha. Diante da gravidade do problema do subregistro e do registro tardio na sociedade fluminense, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro criou a Comissão Permanente Multidisciplinar de Erradicação do Subregistro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica, COESUB-MPRJ, setor criado para auxiliar a atuação dos promotores de justiça no auxílio à população nos procedimentos de obtenção de certidão de nascimento, CPF e outros documentos básicos. A atual administração, ela criou uma nova estrutura que se chama Coordenadoria Geral de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana. Dentro dessa estrutura, que atualmente é coordenada por mim, nós temos 3 outras coordenadorias. A Coordenadoria de Mediação, Métodos Autocompositivos e Sistema Restaurativo, a Coordenadoria de Promoção dos Direitos das Vítimas e a Coordenadoria de Direitos Humanos e Minorias. A COESUB, ela está subordinada a essa Coordenadoria de Direitos Humanos e Minorias. Então, ela está alocada dentro dessa estrutura. Ela, na verdade, surgiu inicialmente a partir de um diagnóstico de problema de registro na área da infância apenas. Ou seja, a preocupação de que crianças, né, pudessem nascer e não serem registradas por vários fatores, sobretudo questões envolvendo populações vulneráveis, pobreza, né, falta de acesso à informação, e várias ações foram feitas nesse sentido. A partir do trabalho do Tribunal de Justiça, se detectou a necessidade que o Ministério Público também tivesse um ponto focal para trabalhar esse tema. E aí se entendeu por bem, a partir da iniciativa do então coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, Dr. Marcos Fagundes, que fosse criada essa comissão para a erradicação do subregistro dentro do Ministério Público. Mas, na ocasião, a ideia não ficou só na infância. Se entendeu que nós deveríamos envolver outros centros de apoio que atuassem, cujo tema tangenciasse a questão do subregistro. O que se detectou é que é um problema mais profundo do que se imaginava. Então, populações adultas, em pleno Rio de Janeiro, não tinham registro também. Então, várias ações foram realizadas, mais especificamente na área que eu atuo, na área do idoso, na área de execução penal, né, população carcerária, e a gente foi percebendo que algo que parece dado à maioria das pessoas, né, a sociedade formal, a classe média, em que as pessoas conseguem fazer o registro, mas nas populações mais vulneráveis, ainda hoje no século XXI, é um problema. É uma comissão que vem trabalhando junto aos promotores, em auxílio aos promotores de justiça, né, buscando o acesso não só desse primeiro documento, que é a certidão de nascimento, como também outros aspectos dentro toda essa cadeia documental. Então, a gente pensa na própria DNV, que é um documento, né, da saúde, que é emitido a partir do nascimento de uma criança, o registro civil de nascimento, o CPF, a documento de identidade, que é um documento que é muito importante, porque é um documento que é mais seguro, porque ali a coleta da biometria, então a integração, né, dos dados biográficos do registro civil de nascimento e os dados biométricos, então há essa
junção no banco de dados, né, desses dados, e então, a partir disso, a gente pensa até numa perspectiva de proteção dessa criança, no possível desaparecimento, numa prevenção de um possível desaparecimento. E a COESUB, ela participa do Comitê Estadual de Reuniões de Grupos de Trabalho, do Comitê Estadual da Política Pública de Acesso à Documentação e Enfrentamento ao Subregistro, e vem auxiliando, né, e proporcionando e criando, né, junto com os promotores e com a Coordenadoria de Direitos Humanos e Minorias, que hoje está responsável pela sua gestão, a programas e projetos para buscar, né, aprimorar e potencializar o acesso à documentação básica em geral. Ela atua nesse trabalho em rede com vários atores, então se a gente está falando de documentação, a gente vai falar de atores relacionados à Justiça Eleitoral, ao alistamento militar, à Receita Federal. Hoje o CPF é a porta de entrada, por exemplo, para o recebimento de vários benefícios sociais, né? Até o auxílio emergencial mesmo, ele despertou uma discussão muito grande em relação a isso. Então, a COESUB está estruturada para promover, né, através da sua rede, do próprio DETRAN, para promover a documentação de pessoas indocumentadas e também para buscar, eventualmente, ou auxiliar a busca de segundas vias, né? Ou seja, uma pessoa sabe que foi registrada, um exemplo, uma pessoa que está abrigada numa determinada instituição de longa permanência. A gente sabe, tem informação de que essa pessoa foi registrada, mas não está de posse da sua documentação. Há como perseguir essa documentação, ou de uma criança, um adolescente que estejam numa unidade também sem a devida documentação. Ela atua no auxílio ao promotor de justiça, ao órgão de execução, em casos individuais. Então, que quando um promotor, por exemplo, de tutela coletiva, né, de tutela individual da pessoa idosa, tem ali diante de si um procedimento administrativo e verifica que esse idoso não tem a documentação, ele pode buscar auxílio à COESUB para que faça todas as pesquisas, porque a gente tem um grande problema, né, no Brasil pela ausência de uma integração das bases de dados e do próprio documento de identidade, que não é único. Então, às vezes é necessário não só a pesquisa a um sistema único que existe, dos registros civis, mas a gente precisa, em razão de nem todos os cartórios estarem integrados a esse sistema, a gente precisa ali oficiar cartórios, quando se há notícia que essa pessoa idosa já foi registrada em algum momento, em algum município, ela tem algum lastro ali, né, de uma existência de um registro anterior. Então, a COESUB faz esse tipo de auxílio, não só de pessoa idosa, mas pessoas com algum problema de saúde mental, institucionalizadas, porque isso acaba realmente impactando no acesso às demais documentações e acesso a direitos. A COESUB também atua em auxílio técnico, né, trazendo ali análises sobre a questão, né, da documentação do ponto de vista da política, buscando auxiliar. A gente tem um trabalho muito importante junto à Promotoria de Tutela Coletiva da Infância Infracional, quando se buscou ali a construção de um protocolo de atendimento dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e que às vezes via ali impedido, né, dificultado a possibilidade de uma atuação profissional, né, de jovem aprendiz por causa do acesso, a falta de acesso à carteira de trabalho. Então, todo esse trabalho, né, de apoio ao promotor de justiça, tanto no caso individual quanto numa perspectiva coletiva, a COESUB vem desenvolvendo. Bom, a gente tem um programa, vou dar alguns exemplos aqui. Nós temos um programa de acesso à documentação, que é o Criança Cidadã, né, exatamente que acontece nas entidades de acolhimento, quando você identifica crianças que não estão identificadas, né, e, portanto, precisam dessa identificação
precisam dessa documentação, muitas vezes nunca foram registradas, e aí até uma situação bem mais grave, ou mesmo que precisem de uma segunda via. Essa, por exemplo, é uma frente. Uma outra frente seria a questão de documentar pessoas privadas de liberdade. Existe toda uma articulação também. A gente tem um percentual de pessoas privadas de liberdade no Brasil, especificamente no estado do Rio de Janeiro, que não é baixo. A gente tem problemas relacionados ao óbito, né, porque se imagina uma pessoa falece, a gente não tem a sua documentação até para emitir uma documentação relativa ao próprio óbito, de que aquela pessoa é fulano de tal, registrado dessa maneira, enfim. Eu destaco o Criança Cidadã, realmente eu considero uma ação extremamente importante, sobretudo quando a gente tem a perspectiva da prioridade absoluta de direitos, da realização, né, efetivação de direitos de crianças e adolescentes. E esse princípio tão festejado, previsto na Constituição, previsto na Convenção Universal de Direitos da Criança, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, realmente, uma boa estruturação da política documental quando criança, ela pavimenta toda a vida documental dessa criança cidadã, que será certamente, ou terá muito mais chance de se tornar um adulto cidadão. O trabalho da Coesub, ele é também itinerante. Algumas ações também em escolas do município onde havia um elevado número de desaparecimento de crianças. Por quê? Porque a devida identificação de uma criança, e aí eu falo identificação sobretudo biométrica, ela previne desaparecimento. A ideia é que a gente começasse a fazer também, assim como a gente faz com Criança Cidadã, um trabalho mais estruturado com relação à população adulta vulnerável, né, em situação de vulnerabilidade e em situação de institucionalização. Não contei pro meu namorado que eu não tenho documento. Eu vou falar pra quê? É uma vergonha. É bonito ter documento. Você vai ao mercado, faz compras e mostra o documento. Agora, ir a uma loja sem documento, pra mim é vergonha. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 2,37% dos nascimentos brasileiros não são registrados no ano em que ocorreram ou até o terceiro mês do ano seguinte. Isso significa que uma grande quantidade de crianças fica socialmente excluída por não possuírem documentos básicos de identificação. O projeto Criança Cidadã do MPRJ visa a redução desse número por meio da localização de crianças e adolescentes sem documentação. Então, o projeto Criança Cidadã, ele surgiu em 2014. Foi um dos primeiros projetos da Coesub. Qual era o objetivo dele? Identificar, através da ferramenta do MCA, foi criada uma ferramenta específica dentro do MCA para identificar todas as crianças que estivessem nos serviços de acolhimento e não tivessem certidão de nascimento, RG, CPF, carteira de trabalho. E aí, a partir dessa identificação e da obtenção desses dados, o promotor poderia trabalhar em conjunto com a Coesub para garantir que todas essas crianças e adolescentes tivessem seu acesso à documentação básica. A partir do momento que elas são documentadas, esse histórico de documentos ele é armazenado no sistema MCA, que é um sistema que ele é criado e administrado pelo Ministério Público, e em que todos os órgãos de acesso à justiça têm acesso, inclusive os serviços de acolhimento e conselhos tutelares. Então, toda criança que um dia passou por um serviço de acolhimento, ela foi cadastrada no MCA, ela tem uma ficha com os dados que lhe dizem respeito, dentre eles os documentos. Então, assim, como isso foi pensado? Assim, era uma rotina. O promotor ele tem lá aquelas notificações. Agora é possível extrair do MCA uma notificação de todas as crianças que estão nessa situação. E aí, através dessa identificação, o promotor da ponta demanda a Coesub para que seja feita uma ação social ou uma ação pontual
para que seja obtida toda essa documentação que está faltante. E aí, assim, ele pode abarcar também familiares, irmãos que não estão no serviço de acolhimento. O que é muito importante ressaltar é que o Criança Cidadã, ele vislumbra uma parcela que é vulnerabilizada sim, porque ela está residindo em entidades de acolhimento, né? Ainda que de maneira transitória, aliás, as entidades de acolhimento, elas têm, por natureza, por definição, esse caráter transitório e excepcional, mas que muitas vezes estão sem a sua documentação, seja sem o seu registro de nascimento ou sem a própria carteira de identidade. Porque isso decorre de uma política que nós entendemos equivocada da identificação biométrica de crianças e adolescentes. Por que eu digo isso? Porque, em tese, só é necessária a posse de documentos, né? Só é necessária a identificação biométrica a partir dos 18 anos. A gente não está falando só naquela criança que não foi registrada, mas a gente está falando naquela criança que não foi registrada com todos os dados devidos. Então, por exemplo, existem casos excepcionalíssimos, né? Mas toda criança tem direito a ter o seu pai biológico apontado na sua certidão de nascimento. Os seus avós, paternos, maternos, ainda que sejam maternos, paternos, e aí eu falo de casais homoafetivos, né, que é importante a gente também constatar essa realidade, conferir direitos, reconhecer direitos, né, e saber que a criança precisa ter ali na sua certidão, aquilo ali é um documento biográfico, né? São dados biográficos. É mais do que qualquer outra coisa, a gente precisa pensar sob a ótica do sujeito de direito, da criança na condição de sujeito de direito. Muitas vezes a criança está registrada só com o seu prenome, ou com um prenome e um sobrenome que se reconhece naturalmente que aquela criança não tem pais e mães identificados por outros motivos, né? Porque foi abandonada, por exemplo, né? E a gente está assim, só dando um exemplo, e a documentação, até aí, ela é muito importante, porque num eventual processo de adoção, é importante que se tenha segurança de onde essa criança partiu, né? Por que ela está ali, exemplo, numa entidade de abrigamento, de acolhimento? Então, essa é a segurança que vai muito além da criança. Por exemplo, para os próprios adotantes, né? É importante que se considere isso também. No estado do Rio de Janeiro, esse subregistro paterno, ele circula em torno de 7%. Então, através do Criança Cidadã, quando a gente atende crianças que a gente percebe que ou não tem o nome do pai, ou que estão registradas somente com o prenome, a gente comunica com a infância para que eles entrem em contato com a promotoria que tem atribuição para tomar as medidas cabíveis, porque a gente não tem atribuição para nenhuma medida judicial, né? E para esses casos, geralmente, é o que é necessário. Eu falo muito que, na verdade, o trabalho de buscas, principalmente, é um trabalho criativo, né? A gente precisa de criatividade para tentar solucionar aquela demanda que chegou para a gente, porque ela varia muito, é muito distinta uma da outra. Pode ser que cheguem duas demandas muito parecidas, mas como a gente vai acessar cada um dos sistemas para localizar aquela certidão, aquele documento, vai depender muito das informações que chegam para a gente. A princípio, a gente pensa mais nas questões de hipossuficiência, né? Nas pessoas que são hipossuficientes para a emissão do documento. Na verdade, a pessoa que perde o documento, a gente não sabe em que momento ela perdeu e como está a memória dessa pessoa. Mas você pode localizar uma criança assim, por exemplo, na rede de ensino. Uma criança que a gente não pode, né? A educação não pode ser negada a uma criança pelo fato dela não ter registro. Mas isso não quer dizer que nada se deva fazer. Então, a gente tem todo um sistema aí que funciona, um sistema de garantias, né? A gente pode falar do conselho tutelar, a gente pode falar da própria educação, da rede de educação como um ator importante.
dos CRAs, enfim. Eu sempre fico emocionada quando eu visito os abrigos, é uma coisa que eu faço há quase 6 anos e até hoje eu não me acostumei, porque são situações que tocam muita gente, né? E eu lembro de um caso que quando a gente entregou a carteira de identidade, a criança ficou muito feliz e falou assim, nossa, minha mãe tem esse documento. Então, assim, são crianças que estão afastadas da família, mas que ainda não perderam o vínculo, né? Nós vamos continuar exibindo a série especial sobre a Coesub do MPRJ na semana que vem. Agora o MP Cidadão fica por aqui. Se você aí de casa quiser reassistir este ou outro programa, entre no canal do MPRJ no YouTube. Aproveite para se inscrever e ativar as notificações. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais e de escutar o nosso podcast nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. A gente se vê na semana que vem. Até mais!